comigo aconteceu uma vez, assim, de me ver numa situação, enfim, de fazer ali um atendimento, mas me deparar com aquela demanda e pensar, poxa, né, eu preciso encaminhar, eu preciso caminhar para um colega, mas e aí, né? Essa pessoa está aqui, me procurou, ela está, nós estamos aqui nessa relação. Será que vem outra? Será que vai Uhum. ter outra pessoa? Será que o meu telefone vai tocar essa semana? Será que eu vou receber uma mensagem de uma outra pessoa? Então, aquele horário que você, quando você encaminha alguém, aquele horário abre. Né? E agora, o que eu faço? Eu me lembro de vivenciar uma situação assim, mas deu tudo certo. Logo, logo, na sequência, enfim, por causa do fluxo, em função desse fluxo de contatos, né, você tem essa possibilidade de recepcionar todas as pessoas e dar o devido. Não significa que você está negando, não significa que você está se negando. Você, olha que legal, Uhum. você poder encaminhar alguém para um colega. Que incrível, né? Você sai daquele lugar de não ter ninguém para um lugar Uhum. de, oi, colega, fulano, ó, tô te encaminhando aqui uma pessoa e tal, espero que você consiga acolher essa pessoa. Poxa, isso é muito bacana, ter essa liberdade. Isso é liberdade. É. Oi, Tudo bem? tudo Consegue me bem? ouvir bem, Thiago? Tudo ótimo. Sim, tô te ouvindo bem. Sim. Ah, que bom. Que E bom. você? Tudo bem também? Escuto bem também. Tiago, um Que bom. prazer ter você aqui. A gente fica sempre muito feliz de receber os nossos antigos alunos. É sempre um carinho muito grande. E eu vou pedir para você começar se apresentando, né? Porque a gente já se conhece, mas as outras pessoas não. Então, queria que você contasse um pouquinho de vocês, né? Um pouquinho da sua trajetória. Sim, sim. Também queria te agradecer pelo convite, por compartilhar, para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Sim, é uma honra também para mim poder separar esse momento para a gente fazer esse bate-papo e poder conversar um pouquinho. Fiquei muito feliz com o convite. Inicialmente, até cogitamos fazer no ano passado, no final do ano, o tempo foi Ah, passando e que bom, muitas coisas acontecendo, muito trabalho e deu certo agora. E isso que é legal, deu bastante trabalho e sinal que a coisa está dando certo. Mas como sim, as você coisas aconteceram. sugeriu, as coisas acontecendo. Como você me pediu, então eu vou me apresentar. Eu sou o Tiago e eu sou psicólogo clínico e além de psicólogo também sou jornalista. Então Uhum, psicologia é a minha segunda formação e eu sou do Paraná, então moro no interior do Paraná, que fica uhum, próximo a entre Foz do Iguaçu e Curitiba, aí no uhum, meio do estado, um pouquinho mais para baixo, próximo da divisa com o estado de Santa Catarina, em Francisco Beltrão. E, uhum. e sou formado há pouco tempo, então, Uhum. que mais? E sou assim muito feliz na minha profissão. Também sou psicólogo assim como você, né? Psicólogo psicanalista, né? De abordagem, a Uhum. gente estuda a abordagem psicanálise. E no momento eu tenho aí é, um, um foco, né? Um destaque para o atendimento online, para o atendimento online. Legal, Né? E aí hoje a gente legal. vai conversar um pouquinho sobre o porquê desse atendimento online. Sim, sim, como é que foram essas escolhas que foram se moldando, né? E eu queria saber um pouquinho como é que estava, né? Como é que foi essa decisão do consultório? Você estava contando que a psicologia não foi a sua primeira profissão, né? De que antes disso você já trabalhava em outra área.
E aí tem uma escolha, né, de fazer uma transição de carreira, fazer a faculdade, cursar psicologia, e como que foi essa construção do consultório, né, principalmente no início? Então, eu gosto de dizer que a minha história na psicologia começa na minha terapia. Então, Uhum, olha aí que bonito, que legal a gente pensar na importância da psicoterapia. E a partir da minha psicoterapia, né, do meu processo terapêutico, é que eu então tomo essa decisão de buscar a formação de psicologia. uhum, E o meu consultório, como é que ele estava? Então, eu me formei e, e decidi, talvez como muitos colegas também já tenham feito ou tenham pensado, eu decidi abrir né, o consultório, a sala. Eu comprei as coisas para o presencial, né? consultório presencial, isso. É, Uhum, sofá, poltrona, mesa. E eu tinha assim um lugar muito bonito, onde eu trabalhava, uhum, até nós comentávamos nas mentorias, lembra-se? sim, sim. E era um lugar muito bonito mesmo, e estava muito feliz, muito bem com aquela situação. Mas o Uhum, tempo passou, corta para 2022. Olha onde é que eu estou trabalhando. Aqui, na minha casa. uhum, Na minha casa, na minha sala, né, no meu espaço, no meu ambiente confortável. uhum, E tudo isso aconteceu em função, esse movimento todo aconteceu durante as mentorias. Né? As mentorias me ajudaram sim. muito a tomar essa decisão. Eu tinha muita dúvida. Você me perguntou como é que estava o meu consultório. Eu acho que eu posso dizer que eu Uhum, estava com muitas dúvidas. Eu tinha muitas uhum, dúvidas. Eu estava muito. Eu realmente tinha muitas dúvidas, muita insegurança. Eu me lembro, estou me lembrando agora, de uma situação que a gente até foi depois de uma aula, depois né, de um dos encontros da mentoria, que uhum, eu me preocupava, porque então eu estava agora fazendo o consultório online e eu me preocupava até com o número de telefone, então com o código de área do telefone, uhum. com o DDD. O Não sei se você está DDD, lembrado. Você lembro. lembrou? E eu, puxa, como é que alguém de São Paulo, né, alguém do Uhum. Rio, alguém de, sei lá, vai olhar e vai dizer, mas Será que isso que vai profissional impedir, é esse? né? Isso. Talvez as pessoas pudessem se perguntar, mas que profissional é esse, né? De onde é? Do interior do Paraná? Como assim? Né? E na Uhum, verdade, e aí a mentoria me ajudou a desmistificar isso. A mentoria me ajudou a parar e dizer, calma, é, não é para isso que a gente precisa olhar, a gente tem que olhar para outras coisas, para outros momentos da chegada com desse paciente até o certeza. seu consultório. Eu acho interessante você pontuar isso, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com o nosso fluxo de pacientes, né? Qual que é a questão, e a gente começa a tentar encontrar aonde que pode estar enroscando, né? Falar, será que as Uhum. pessoas não estão chegando por causa do DDD? Será que as pessoas não estão chegando porque eu preciso, sei lá, mudar a foto? Eu preciso, né? A gente vai tentando descobrir um motivo, né? E acho que tem essa coisa a estrutura do método ajuda a falar, não, primeiro eu preciso resolver isso aqui, depois eu preciso resolver isso aqui, dá uma certa clareza. Mas eu queria voltar um pouquinho e te Uhum. perguntar como é que você conheceu a gente, por que que você decidiu fazer essa mentoria, o que foi que te chamou a atenção? Uhum. Olha só que legal. Eu me lembro que na época em que nós nos conhecemos, eu havia comprado um curso, um outro Ai, método, uhum, um outro material, né, de sim, uma uhum, outra pessoa. E eu não estava muito confortável com aquele método, com aquela proposta. Não era exatamente aquilo que eu queria. E eu me uhum, lembro muito bem assim do dia. Eu estava no consultório, né, no computador, angustiado, pensando, tentando entender algumas questões.
E eu procurei, eu não me lembro exatamente o que, que eu procurei Uhum. lá no Google. Gente, E você procurou no Google. eu procurei no Google. E aí, uma das primeiras, aí na conversa que eu tive com a Ellen, acho que foi com a Ellen, Uhum. a Ellen, né, me explicou, me apresentou um método e me falou, olha, né, um método ele contempla muitas etapas Uhum. e as coisas realmente acontecem, as coisas realmente funcionam. E eu me lembro de responder, eu acredito, porque está funcionando para mim, de fato. Eu tinha Uhum. uma dúvida, uma dor, e eu busquei, né, resolver essa dor e encontrei. Então, vocês estavam no momento certo, na hora certa, no lugar certo, e aí nós nos encontramos para começar esse Uhum. trabalho de mentoria. Então eu me lembro que a decisão foi em função dessa angústia sobre Uhum. como resolver, né, essa a, 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 como fazer para trazer, né, para divulgar o meu consultório, divulgar o meu trabalho e além de divulgar o meu trabalho, como estruturar isso, né? Uhum. É, qual é o caminho? E é curioso, Fernando, a gente pensar assim, que na faculdade, a gente aprende muita coisa na faculdade em 5 anos, são muitos Uhum. estágios, são muitas vivências, são muitas áreas da psicologia. Psicologia escolar, psicologia do trabalho, psicologia social, psicologia. Meu Deus, quantas psicologias. Uhum. E estudamos também as abordagens, com uma abordagem eu me identifico mais, com essa outra não. E, enfim, nós estudamos muito, muito da ciência psicológica e o curso de graduação é para isso. Mas quando saímos da graduação, saímos com essa angústia. E agora? O que eu faço? Onde é que eu alugo uma sala? É, qual que é o que eu tenho que colocar? Como é que eu recebo o meu paciente? São muitas dúvidas, realmente. E o método me Nossa, ajudou a clarear tudo, assim, se não muitas, se não todas, muitas etapas de muitas dessas dúvidas, né? sim. E acho que tem uma questão de que quando a gente não tem muito uma estrutura, um norte, dá tanta angústia que fica difícil até de organizar o pensamento, né? De, bom, o que eu preciso para estruturar o consultório, por onde eu começo, qual que é a estratégia que eu quero fazer, de que jeito que eu vou fazer. E acho que tem um ponto, né, que é importante, acho que você vai falando disso, de que o consultório ele tem um certo processo e a gente precisa pensar sobre ele. Porque conforme a gente vai pensando e vai colocando em prática, às vezes algumas coisas vão mudando, né? Assim, mesmo na sua experiência, a gente acompanhou uma parte desse processo e agora, né, com a gente conversando aqui, eu lembro de no início, bom, não, eu quero atender presencial, né? Eu tenho esse espaço, eu Uhum. me sinto bem lá, eu quero focar nisso. E do quanto que, conforme as coisas foram acontecendo, falou, pô, acho que talvez essa não seja a melhor estratégia para mim, ou pelo menos não nesse momento. Total, eu me lembro, você falando agora, me lembrei muito bem desse sentimento de eu quero atender presencial, mas eu também acho que o atendimento online é muito interessante, é, pode me ajudar muito a divulgar, a aparecer, a encontrar pessoas. E eu me lembro muito bem desse momento. Nós até conversamos em uma das mentorias sobre o lugar. Eu estava num lugar onde tinha um bosque ao redor da clínica, um lugar muito lindo, mas que no decorrer do tempo, embora o lugar continue lá e continue muito bonito, todo o processo, todo o método me mostrou que, poxa, eu posso trabalhar de casa também. É possível Uhum, viver de consultório, é possível trabalhar online. uhum, Outro dia eu fiz e agora fazendo um link, outro dia eu uhum. saí de férias, eu fiz uma viagem de férias, fui à Serra Gaúcha, né, lá no Rio Grande do Gostoso. Sul, maravilhoso.
Um lugar muito incrível. E não vou mentir, fiquei assim, ó, me coçando para reservar um dia das minhas férias para atender. Mas não Sim, fiz, né? É claro, eu separei que mesmo bom. aquele tempo para descansar. Mas eu posso dizer que foi legal que no último dia antes das férias, eu estava já. E aí, como o consultório online te permite isso, né? Essa Uhum, flexibilidade de sim. horários, né? Então, se eu precisar atender esse paciente, eu sei que eu vou estar lá no Se hotel. acontecer uma emergência, né? Enfim, um Isso, eu caso posso, grave. claro, isso, eu estou aqui, eu estou à disposição. Acho que essa flexibilidade é muito legal. Confesso que me pegou, mais do que o lugar que eu tinha É. lá, o bosque. Uhum. E eu acho que assim, o que aquece o meu coração com você falando, Thiago, é de que a escolha é possível. Porque muitas vezes, quando a gente vai falando de consultório, as pessoas ficam nessa lógica de que, bom, eu tenho que aceitar o que vier, né? Ah, eu tenho que aceitar o paciente que vier, eu tenho que aceitar o lugar que vier, eu tenho que aceitar do jeito que vier. Então, se está vindo gente no presencial, eu tenho que atender no presencial. Está vindo criança, eu tenho que atender criança. Se está vindo, né? A gente às vezes fica nessa lógica de consultório, de que, bom, eu tenho que aceitar o que está vindo porque é o que tem, né? E que a proposta mesmo do método independente é que a gente consiga inverter essa lógica. Qual que é a sua estratégia? Qual que é o importante para você? Né? Qual é o tipo de público que você está focando? Porque assim a gente consegue estruturar as coisas para apresentar o seu trabalho para as pessoas. Né? Tem pessoas que estão procurando. Claro, e eu atendia, você disse agora do quanto que é necessário a gente, como é bom a gente poder fazer essa escolha e não depender apenas disso ou daquilo. Né? Eu vinha também de uma realidade de atender plano de saúde, né? Que não tinha ali uma satisfação. Foi importante para mim naquele momento, foi muito Uhum, importante. Atendi pessoas, pude fazer a diferença na vida de pessoas que não teria feito se não atendesse. Mas poder claro, fazer essa escolha é incrível. sim. Poder fazer essa escolha é muito legal. E principalmente, e essas escolhas vão sendo realizadas ao longo do processo que o método proporciona. E o mais legal, eu queria fazer um apontamento aqui do diferencial de vocês, do trabalho de vocês. Veja, vocês também são psicólogas. E claro que, Uhum, além de entenderem as dores do psicólogo, de entenderem as queixas, os desafios, os obstáculos, eu percebi em muitos momentos a abertura por uhum, parte de vocês para legal. acolherem as minhas angústias, os meus sentimentos. Eu me lembro de em alguns momentos poder, talvez, sei lá, quase que desabafar um pouquinho ali em alguns minutos, Uhum, né? Poder dividir algo e é muito bacana poder dividir isso com um colega que sim. minimamente tem sim uma condição de receber isso. Nossa, mas é bem importante isso que você vai dizendo, porque tem uma característica do trabalho em consultório que às vezes ele é um pouco solitário, né? Então, você tá ali com o paciente, etc., mas não é você especificamente, é você na versão profissional, né? Não é diferente de quando a gente encontra outras pessoas, outros colegas, familiares, etc. E às vezes as decisões do consultório, especialmente quando a gente quer fazer como uma proposta de carreira, né? Falar, não, eu quero levar esse consultório a sério, eu quero construir, quero ter um suporte financeiro vindo daqui. São muitas escolhas, né? Bom, eu vou atender online, eu vou atender presencial, eu vou fazer os dois, eu vou atender quantas pessoas, qual é o valor que eu vou cobrar? E todas essas perguntas são perguntas muito importantes e que geram angústia, né? Especialmente quando a gente está sozinho na tomada de decisão. Mas, ai meu Deus, e agora? Eu escolho de onde? Exatamente, solidão. Acho que isso é um ponto muito relevante de a gente comentar aqui, a solidão. Lembra como era lá na faculdade, né? Talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo agora, alguns colegas,
que nos acompanham ou que vão ver esse vídeo em outro momento, a gente tem muito, acho que essa lembrança daquele momento da supervisão que acontece lá na faculdade, do curso, de como você consegue dividir, você consegue tirar dúvida com o professor. E quando a graduação acaba um pouco isso. Amor. Uhum. Não tem, você não tem talvez muito acesso, você acaba perdendo o contato, e sim, esse é o sentimento de solidão. E aí, claro que nos bastidores da vida você acaba encontrando alguns colegas na rua, enfim, em atividades extras, e com quem você também percebe, puxa, como esse caminho do consultório é solitário. E ter o método proporciona esse momento, essa possibilidade de dividir. E de dividir com vocês, que também já fizeram esse caminho, que também já viram o que pode dar certo, o que não pode dar, o que talvez não é interessante, o que já foi testado, principalmente, o que já foi testado. O que tem, a gente tem dados para poder, vocês têm dados para poder falar sobre aquilo que Nossa, deu certo ou não. com certeza, e acho que é isso, né? Quando a gente fala que a proposta é um atalho de tempo, é exatamente isso, né? Porque talvez ficar testando e a esmo, se demora muito tempo para conseguir talvez chegar em algum lugar mais perto, e é muito frustrante, né? Ficar tentando, tentando e não necessariamente ter um retorno, né? Acho que esse é um ponto, quando às vezes a gente fala que é um atalho, é porque é um atalho mesmo, né? Assim, vamos tentar não cometer todos os erros que eu e a Ellen cometemos nesses últimos 7 anos. Vamos para um caminho um pouco mais certeiro, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta de se teve algum ponto, né? Porque você sabia da proposta, sabia um pouco de como que as coisas iam funcionar, mas se teve alguma coisa que você achou que foi muito inesperado, assim, você falou, eu não esperava disso, não esperava que a gente fosse tratar disso. Sim, eu acho que sim. Um ponto que foi extremamente inesperado para mim foi o material que vocês entregam, não sei se ainda estão entregando, acho que sim, entregam de organização do material de apresentação. Que quando você apresenta para o paciente, quando um paciente entra em contato. Eu realmente. A recepção, né? Isso, eu não necessariamente esperava esse tipo de aula. Né? Esse é um, tem um outro que eu já vou falar. Esse é um, então, esse material de recepção. Eu tinha dúvidas, como receber, o que falar, o que escrever no material de apresentação, e aí quando vocês trazem a proposta, eu já me sinto, é claro, muito mais seguro para apresentar, para entregar isso para o contato, para aquela pessoa que está me buscando, que tá chegando até o meu consultório, mesmo que online, e solicitando informações, porque é muito comum. Essa é uma pergunta que a gente recebe muito. E logo que a gente sai da faculdade, acho que essa é a pergunta que nós queremos ouvir, mas ao mesmo tempo não queremos, porque não sabemos direito o que responder. O que eu respondo, né? Aquela pergunta, e aí, como funciona o seu trabalho? Meu Deus, como funciona o meu trabalho? Será que eu sei como funciona o meu trabalho? Como assim? Como que eu explico isso, né? Como que eu explico? Como que eu me apresento para alguém que é leigo, para alguém que está em sofrimento, mais do que isso, né? Essa pessoa que está me buscando, que quer iniciar o seu processo terapêutico. Então, sim. E deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente ir para o segundo, e eu acho que é uma pergunta para as pessoas que estão no processo, né, do método independente, se fica mais fácil. Né? Porque às vezes a gente fala, olha, estratégias de recepção, como você pode receber, e as pessoas às vezes ficam com medo de falar, eu não vou conseguir fazer isso, não vai dar certo, eu fico muito nervosa, eu fico muito nervoso, não vou conseguir. E eu, né, eu tenho uma opinião pessoal, mas eu queria perguntar para você se é uma coisa que fica mais fácil com o tempo. Eu acho que fica muito fácil. Bom, vou falar da minha experiência de recepção, você disse, né? De quando recebe. Então, me ajudou muito, porque tornou o meu processo muito mais fácil.
Porque quando você recebe o nervosismo, esse sentimento de eu não vou conseguir, eu não sei se eu dou conta de receber dessa forma, é uma coisa que vai embora. Que com o tempo isso desaparece. Daqui a pouco você está recepcionando essas pessoas de forma automática, não queria dizer automático, mas de forma Natural, né? espontânea, natural, espontânea, de forma muito tranquila, né? Por vezes, assim, não sei se posso falar isso, deixa eu ver. Às vezes, assim, até fora do horário de trabalho, do meu horário de trabalho, fora. Eu me lembro de uma vez que eu estava no meu jantar de aniversário de casamento, no restaurante, comendo lá e chegou o contato. E agora, o que, que eu faço? Será que respondo só amanhã? É uma decisão que o profissional pode ter e está tudo bem, né? Sim. Mas acho que tem a ver também com o quanto eu estou disposto a trabalhar, a atender, a receber. E aí, quando você tem esse método, quando você tem o processo facilitado, fica muito mais confortável, fica muito mais rápido. Porque eu me lembro muito bem de estar no jantar romântico, aniversário de casamento, e meu celular, né, eu tenho o toque que eu já botei especialmente para que identifica que é um Específico. contato. Rapidinho. Aqui, ó, né, já Como alguns poucos funciona? passos, pronto. Coisa de, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. Respondi. E aí o paciente, claro, pede um tempo, toma a decisão no dia seguinte, ou dali 2 dias, mas enfim, você recebeu, né? Você Sim. recepcionou esta pessoa. Ela não precisa saber onde você está, mas assim, olha que importante a Assim. gente recepcionar essa pessoa. Agora as pessoas sabem onde é que eu estava. Quer dizer, essa pessoa não saberá, mas fica Sim. claro, então, que sim, em Mas alguns acho que tem a momentos ver da nossa com. intimidade. Sim, e que tem a ver com uma questão de fluidez mesmo, né? Fica fluido. E acho que tem uma questão também da prática, né? Porque com a estrutura do método, você recebe um fluxo de pacientes, né? Enfim, dependendo do momento, se você está construindo o seu consultório, você vai receber um fluxo maior, se, né, as coisas já estão mais instáveis, você faz uma estratégia só ali de manutenção, então vai receber menos pessoas. Mas tem uma questão da prática também, né? De você ir fazendo isso e pegando prática e as coisas irem ficando cada vez mais fluidas mesmo, né? Quase como dirigir um carro, assim. Bom, não, eu sei onde que é o câmbio, onde é o volante, onde que dá a partida, tá tudo bem aqui. Isso, é isso que você falou, é fluido. É como dirigir um carro mesmo. O processo ele vai ficando fluido. Você vai se sentindo muito mais confortável e muito mais seguro para responder, para recepcionar essas pessoas de uma maneira, como a gente, como dizemos agora há pouco, natural, muito Uhum. natural. É muito legal isso. E com o passar do tempo, isso só aumenta, né? O tempo de clínica vai proporcionando aí indicação e tudo mais. E aí Sempre você está muito preparado. bem-vindas, né? Esse reconhecimento do trabalho, né? As indicações vêm pelo reconhecimento, né? É sempre Exato, muito bom. E qual é o outro exatamente. ponto que era inesperado? Que foi, né? O, Foi uhum. inesperado. O ponto inesperado foi o outro ponto, o segundo ponto, eu me lembro que foi das finanças. As finanças, a forma como vocês ensinam e que entregam de material, de subsídios para o profissional, é algo assim foi algo que eu não esperava. E foi algo que, naquele momento na aula, eu não entendi direito. Achei que pudesse não necessariamente fazer sentido. Eu não estava vivenciando aquilo ainda. E aí, muito rapidamente, né, logo em seguida, questão de alguns meses depois,
eu voltava, e acho que eu até mandei um e-mail para você, não me lembro direito, tirando uma dúvida, e você disse, olha, tá lá na aula, tá gravado, né? E aí eu Uhum. voltei na aula, as aulas ainda ficam gravadas no método para os alunos? Ficam, né? Ficam gravados. Que estou pensando aqui que eu estou falando, de repente alguma coisa não é mais assim, mas e sim. Não, o método é exatamente o mesmo, né? Que acho que Ótimo. tem uma estrutura. A gente acrescenta algumas coisas ao longo do tempo, mas a Muda, estrutura sim. é a mesma. Ótimo. E eu me lembro de te escrever e você me falar assim, olha, tá na aula. E eu fiz isso, Fernanda. Eu fui na aula, eu revi a aula e fez muito sentido para mim 2 meses depois, tá Uhum. entendendo? É naquele momento que eu precisava rever aquela aula e entender. Você vai saber o que eu estou falando. O lance da porcentagem, da nota fiscal, Uhum. que é extremamente técnico, é extremamente contábil, é fora do nosso campo de atuação, mas é Sim, é importantíssimo. bem específico, né? É um pontinho, assim, é bem específico. E acho que e é interessante, porque estava falando que a gente acrescenta algumas coisas, e uma das coisas que a gente acrescentou foi um lembrete de reveja a aula. Porque acontece Ah, isso mesmo, legal. né? De que às vezes quando a gente oferece material, e a gente tem essa questão de que é um processo imersivo, né? Uhum. Né? Hoje em dia a gente está com as turmas de imersão, etc. Então tem um momento em que a gente junta para receber um grande conhecimento, mas às vezes a gente precisa de um tempo para colocar em prática para que as coisas façam sentido, né? Falar assim, ah, não, é isso aqui eu vou. Agora faz sentido para o meu consultório essa parte. Para mim fez muito sentido. Não naquele momento, mas em outro momento que veio depois. E como é importante, como é legal ter isso de vocês, do método, proporcionando isso, possibilitando ao mentorando, né, de poder rever a aula, de poder. Uhum. Porque a aula, o conhecimento, aquilo que é ensinado, é, tá ali, continua. Basta que você preste atenção naquilo que Uhum. está sendo repassado. Basta que você aplique. Talvez você vai ter Sim, que ajustar para a sua realidade, para o seu jeitinho, para aquilo que faz um pouco mais sim. sentido para você, mas a base está ali. Né? A base é a mesma. Isso é muito legal. Legal. E, Thiago, me conta assim, qual que você achou que foi o ponto, ou os pontos que foram mais desafiadores, assim? Que eu posso assim, putz, aqui foi difícil. Um momento desafiador do, do método, de todo o processo, Sim, da de todas as estrutura, aulas. ou Eu depois, acho. né? Pode ser Uhum, depois. uhum. Você disse o mais desafiador, o mais Isso. difícil, o mais desafiador. Acho que o mais desafiador é quando o método acaba. Acho que quando as aulas acabam, eu estou aqui, ó, eu vou dizer, eu vou confessar que eu já pedi o encontro dos mentorandos. Estamos pensando nisso. A gente tá, juro para você que a gente está trabalhando, a gente fez alguns formatos de turma para poder ter essa troca e ter esse ambiente também que as pessoas tenham os encontros individuais, Uhum, mas tenham os encontros em conjunto para poder uhum, trocar e ter esse coletivo. Então esse foi um dos ajustes que também a gente incluiu, né? Esses encontros coletivos. Mas a gente está pensando em fazer um dia um evento com alguns conteúdos extras, algumas coisas bem bacanas, mas a gente ainda está estruturando. Uma coisa de cada vez. claro, claro. Estarei aguardando esse momento. Eu acho que é isso, assim. ah, o que me ocorre agora é isso, de que o método ele traz essa possibilidade de você não estar sozinho. Né? Então a solidão é algo que, que, que te perturba, que te incomoda, né, na vida do profissional como psicólogo. Então, ter o método, ter as aulas com vocês, poder
testar as coisas que são ensinadas durante a aula, poder tirar dúvida, poder rever a aula. Isso é muito saudável, isso é muito gostoso, isso é muito legal de desfrutar disso. Mas, além disso, e aí o ponto que eu quero chegar, quando o método acaba, quando as aulas acabam, e as coisas precisam acabar, as coisas têm ciclos, mas acho que vem um pouco disso, poxa, e agora? Como eu faço? E sim, vocês dão toda a abertura, né, para escrever, para tirar dúvida, para perguntar alguma coisa, para, enfim, isso que é legal. Eu acho que, eu confesso que acho que foi isso, acho que e agora, né, acabou e sou eu e eu, de novo, mas deu tudo certo. Uhum. Estou aqui para dizer que deu tudo certo. E conta como é que foi esse depois, então, né? Porque acho que vem esse final, a gente, né, acompanha ali normalmente, né, quando acaba as aulas, a gente tem um maior contato, mas é sempre cercado de muita ansiedade mesmo, né? Porque você fala, bom, eu aprendi muita coisa, preparei, né, me organizei, montei tudo, montei o site, montei a campanha, olha, tá tudo organizado. E agora, né? Acho que sempre tem esse momento de muita ansiedade. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? E como que foi depois? Eu estou te escutando aqui e estou lembrando de uma ocasião que você, com um jeitinho muito delicada, muito gentil, disse: olha, talvez agora seja o momento de acalmar esta ansiedade, né, de cuidar disso, vai dar tudo certo, só seguir os passos. E era isso que eu precisava ouvir. Eu precisava ouvir isso, eu precisava disso, né, desse espaço, né, para poder falar. E aquilo que eu imagino que os mentorandos falam, e me coloco nesse lugar, fala de ansiedade, fala de insegurança, fala de um lugar de insatisfação, de dúvida, de descoberta, de tudo isso, né? Então, eu estava aqui te escutando e lembrando desse momento que que você me provocou nesse sentido aí de uma das mentorias e deu certo, né? Acho que o consultório ele nos possibilita esses momentos de solidão e momentos em que você precisa parar, né? Acreditar em você mesmo, buscar o conhecimento, buscar a técnica, aplicar, fazer direitinho, testar, deixar tudo organizado, se dedicar. Eu acho que também tem que ter dedicação. Tem que ter dedicação. Sim. Eu acho que tem que ter. Isso é um ponto muito importante. Não dá para esperar que ah, as coisas caiam do céu. As coisas não caem do céu. A gente precisa provocar essa chuva e quando cai essa chuva a gente precisa estar pronto para se molhar nessa chuva, para usar essa metáfora. E acho esse um ponto super importante, assim, porque acho que não é a mesma lógica da inscrição na academia. Não adianta você se inscrever na academia e não ir. Né? Não adianta você se propor a fazer o método e não fazer, né? E não se propor a estudar, não se propor a colocar as coisas em prática, né? Porque é disso, né? A gente tem o objetivo de que as pessoas se tornem autônomas, né? De que elas saibam conduzir os consultórios, de falar, olha, não, isso aqui eu entendo, né? E é o meu consultório e eu sei conduzir, né? Se eu estou precisando de fluxo de pacientes, se eu acho que eu preciso fazer algum ajuste no meu site, se eu preciso fazer algum ajuste na recepção dessas pessoas, eu tenho domínio do que está acontecendo. E não tem como a gente aprender isso sem se propor a aprender. Uhum. Eu tô pensando, eu acho que já deve estar dando quase um ano. Não está dando um ano, não. Mas vai dar um ano de quando eu fiz o método. Acho que uns 8 meses, por aí. Por aí, né? Foi no Isso, eu meio tô do pensando. ano? Foi no meio do ano. Foi no meio... Não, ela tá pertinho aí, ó, tá próximo. E até hoje, até agora, eu continuo revendo, eu continuo ajustando, eu continuo me questionando. É isso que eu aprendi. Eu apliquei, mas eu de repente quis mudar alguma coisa, mudei,
gostei ou não gostei. E vou confessar, com frequência eu me lembro de algumas aulas, assim, no dia a dia, e me pego pensando, puxa, mas a Fernanda tinha razão. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Olha, se for pensar lá no fundo, eu acho que as meninas estavam certas mesmo, né? Eu tentei fazer uma outra coisa aqui, não deu exatamente o mesmo resultado. Vamos voltar para onde eu estava? E não estou brincando. E aí volto, é aquilo mesmo. É o melhor caminho. Pode ser que uma escolha de um caminho um pouco ao lado te leve na mesma direção, mas não é o mesmo caminho, talvez não serão os mesmos resultados, talvez não será na mesma distância. Olha que profundo. Sim, sim, muito, muito profundo. E acho que tem uma questão e que volta de novo nessa questão da escolha, né? Porque se você sabe a estratégia, se você sabe como funciona, você pode testar o quanto quiser. Eu vou testar essa coisa aqui, vou pensar desse jeito. Agora eu vou testar essa outra coisa. E tem uma questão de confiança, e a gente percebe muito isso nos, nas pessoas que passaram por nós, nos mentorandos que a gente conheceu, nos alunos das turmas, etc., de que tem uma questão de segurança, assim, de que, bom, eu sei fazer um fluxo de pacientes, eu sei como é que eu faço para me apresentar o meu trabalho para as pessoas que estão procurando, né? Eu sei fazer isso. Então, eu posso me dar o luxo de, sei lá, fazer uma outra estratégia, começar um outro curso, fazer uma pós-graduação, porque se eu precisar de alguma coisa, eu já sei o caminho. Uhum. Isso aconteceu comigo. Eu me lembro que quando eu comecei no método, eu tinha interesse em um nicho. Não seria nicho, em um público. Em um público. Qual que era? Eu E, nem lembro. e o público Mas eu masculino. lembro que tinha uma. É verdade. Tinha uma coisa Foi. até de alinhar com o Instagram. Eu lembro disso. Então, eu tinha esse interesse de atender, né? Como o psicólogo homem, nós ainda temos menos, né, profissionais homens do que mulheres. Então, me passava isso pela cabeça. Puxa, então eu posso direcionar as minhas estratégias, eu posso. E aí o que aconteceu? Vieram homens e mulheres, vieram perfis completamente diferentes, vieram de lugares diferentes, e eu pude, então, atender, e né, muitos pacientes ainda estão em acompanhamento comigo até hoje, mas aí, tantos meses depois, agora, em algum momento daqui para frente, se eu quiser, então, testar isso, né, me posicionar dessa forma, então eu quero, de repente, conversar com esse público aqui, né, com o público, com esse homem, um homem casado, um homem, enfim, algo bem específico, pronto, eu posso fazer, porque eu já testei, eu já conheci todos os passos, eu já atendi diferentes perfis, né, de pacientes, e aí como é interessante a gente poder é, é, se posicionar, né, no mercado. Porque a gente está falando disso, a gente Nossa, está falando de posicionamento no mercado. Né? Eu estou aqui falando com quem eu quero falar. Isso é muito legal. sim. E é um posicionamento que não precisa ser único, né? Não precisa ser uma escolha para a vida toda. De falar assim, não, se eu escolhi trabalhar com o público masculino, então é isso, né? Só posso trabalhar com o público masculino daqui até o final da minha carreira. Não é verdade, né? Tem uma questão de você poder ter escolha, né? E a escolha vai fazer sentido em um momento, e talvez em outro momento vai ser outra escolha. Claro, eu me lembro, acho que foi você que me falou isso também, de que a gente não precisa se fechar nessa escolha, nesse público, ou nesse segmento, ou nesse nicho. E eu fiz um pouco isso. Eu testei diferentes segmentos, diferentes nichos, diferentes dores. Eu gostei muito de fazer isso, porque também me desafiou. Então, públicos diferentes trazem demandas diferentes.
olha só essa demanda aqui que eu até então não havia atendido. Assim como uma determinada faixa etária que eu atendia, Uhum. que hoje eu não atendo mais. Então, isso me mostrou que uma identificação com outra faixa etária, né? Uhum. E aí, como é legal poder experimentar, testar, conhecer, se permitir e só então tomar uma decisão, e uma decisão que não é estática, uma decisão que não é para sempre, uma decisão que daqui a um ano pode se transformar em uma outra decisão. Isso está falando de psicologia, né? Isso é psicologia. O ser humano é isso. Sim. Nossa, Transformação. com certeza. E acho que a beleza da clínica também passa por aí, né? E aí tem um ponto pessoal particular meu, de que quando eu escolho ir para o consultório, tem muito fundamentado nisso, né? De que eu queria atender casos que fossem sobre diferentes questões, né? Não só sobre uma Uhum. apenas. Uhum. E era isso, né? Porque eu vinha trabalhando já há quase 5 anos com as questões de redução de danos, dependência química, Uhum. etc. E eu queria expandir um pouco mais a minha atuação. E aí, né, eu queria ir para o consultório e por isso, inclusive, o método também surge um pouco daí, porque sempre me angustiou muito as estratégias de marketing que falava que eu precisava escolher um nicho. Porque eu queria ir para o consultório para não escolher um nicho. E aí me Uhum. falavam exatamente isso, assim, não, você precisa escolher para fazer o consultório. Eu falava, meu Deus, eu preciso de outra opção. Sim, a gente vê muito isso mesmo, né? Do nicho, muito. E hoje, depois de tantos meses, dá para olhar, pensar, puxa, acho que não precisa ser por. Esse não é o único caminho. Existem O único outros caminho. caminhos. Existem outros caminhos. E você estava falando de que você queria atender casos diferentes, expandir. E eu acho que o contrário, não seria o contrário, mas nessa linha, também a gente pode dizer assim, o quanto, poxa, essa demanda não me atrai, ou essa demanda eu não me sinto confortável para atender, então eu tenho essa opção. Eu não estou aqui dependente, preso, porque eu preciso pagar as minhas contas no final do mês, então eu tenho que né, atender essa demanda. Não, acho que a gente pode encaminhar para um colega e aí o fluxo está aqui acontecendo. Você vai encontrando. Nossa, isso que você está falando, Thiago, é muito importante, porque acho que acontece mesmo, né? Assim, da gente não. A gente aceitar demandas que não necessariamente a gente gostaria, porque você fala, não está chegando ninguém, eu não tenho um fluxo de pacientes, nunca ninguém me procura, aí agora me procura uma pessoa e eu vou negar, né? Uhum. É Isso, muito curioso muito isso. porque, né, e eu lembro que teve uma época que eu atendia crianças, e aí eu fazia bastante tempo que eu não atendia crianças, e aí me chegou um caso de uma criança, e que foi muito difícil negar. E era uma época que eu ainda não estava atuando no consultório, bem antes do método independente, etc. E que eu Uhum. neguei, porque, enfim, eu ainda né, não tinha, não tinha tempo para poder estudar e me dedicar ao caso. Mas foi difícil de eu falar, pô, você está abrindo mão de trabalhar, né? Você não fez a graduação, você não pode atender. Legalmente você pode atender, né? Eu falei, mas eu não me sinto Ótimo. confortável. E agora, né? Não era isso que eu queria fazer, não era isso que eu queria me dedicar, mas ao mesmo tempo não tinha nenhum adulto me procurando. Então foi Uhum. difícil. E quando a gente tem o método estruturado, tá vindo um fluxo, né? Então, negar um paciente, encaminhar para um cuidado que vai talvez ser até mais assertivo, é muito mais tranquilo, porque você sabe que dali a pouco o telefone vai tocar de novo. Vai ter uma outra pessoa que provavelmente vai ser mais assertivo, né? Comigo aconteceu uma vez, assim, de me ver numa situação, enfim, de fazer ali um atendimento, mas me deparar com aquela demanda e pensar, poxa, né, eu preciso encaminhar, eu preciso caminhar para um colega, mas e aí, né? Essa pessoa está aqui, me procurou, ela está, nós estamos aqui nessa relação. Será que vem outra? Será que vai Uhum. ter outra pessoa? Será que o meu telefone vai tocar essa semana? Será que eu vou receber uma mensagem de uma outra pessoa? Então, aquele horário que você, quando você encaminha alguém,
aquele horário abre, né? E agora, o que, que eu faço? Eu me lembro de vivenciar uma situação assim, mas deu tudo certo. Logo, na sequência, enfim, por causa do fluxo, em função desse fluxo de contatos, né, você tem essa possibilidade de recepcionar todas as pessoas e dar o devido. Não significa que você está negando, não significa que você está se negando. Você, olha que legal, você poder encaminhar alguém para um colega. Que incrível, né? Você sai daquele lugar de não ter ninguém para um lugar Uhum. de, oi, colega, fulano, ó, tô te encaminhando aqui uma pessoa e tal, espero que você consiga acolher essa pessoa. Poxa, isso é muito bacana, ter essa liberdade. Isso é liberdade. É, é mesmo, é mesmo. E acho que é disso que se trata, né? De poder. E acho que também passa por desenhar o consultório que você quer, né? Com as demandas, com o perfil do público, com a quantidade de pacientes, com mesmo a estrutura financeira, né? Bom, quantos dos meus pacientes vão pagar um determinado valor, se eu vou querer ter uma clínica social ou não, quantas vagas eu vou disponibilizar, como que vai funcionar, né? Tem uma autonomia para fazer essa gestão de como que vai organizar o seu consultório, né? Que horários que eu não vou atender. Lembra que eu falava numa das aulas, talvez numa das primeiras aulas, sobre o dia que eu não quero atender, ou o horário que eu não quero atender, e como é legal, como é importante ter essa liberdade para poder ser dono da agenda, né? Dono da tua agenda, dono da tua rotina. Eu me lembro muito bem dessa angústia no começo das aulas, do método, que eu tinha recém tomado uma decisão de treinar, né, de cuidar da minha saúde física, de ir para academia. E aí o que, que eu fazia? Então, trabalhava o dia todo no consultório e ia para academia à noite. Mas à noite eu não, né, não rendia e tal. Cansado. E claro, uma vez eu fui de manhã e vi que rendeu. Aí eu pensei, puxa, mas como que eu vou largar o consultório de manhã, né, para ir para academia? Que coisa impensável, que coisa impensável. E se um paciente me procurar para esse horário, como que eu faço? Eu não posso. Esse Uhum. horário da manhã é um horário nobre, é um horário que as pessoas procuram, é um horário que tem tal perfil procura. Enfim, hoje eu treino 3 vezes por semana às 10 horas da manhã. Que Às 10 legal. horas da manhã. Por quê? Porque eu atendo antes, eu Hum, atendo depois, à tarde, eu atendo à noite, eu atendo nos dias que eu quero, né, que eu me programo, que eu acho que é legal claro. atender. E aí fica aqui, né, uma, um gostinho, assim, né, para quem está nos assistindo e que está pensando se faz ou não faz o método. Eu pegando essa coisa da agenda, como é bom, acho que acho que a gente toca num ponto que é muito forte do profissional, do psicólogo, de poder ter liberdade de horários, ser dono da própria agenda. E eu dizia que eu vou para o meu treino 3 vezes na semana às 10 horas da manhã, e tem mais, né? Eu não atendo na segunda-feira de manhã e nem na sexta-feira à tarde. Então, Uhum. olha que bom poder ter essa liberdade para estudar ou para fazer outra coisa, para namorar, enfim. Sim, Ser dono da própria agenda, liberdade. Isso é muito, muito bom. nossa, com certeza, Thiago, com certeza. Acho que é disso que se trata mesmo, né? Da gente conseguir. Porque a qualidade do consultório passa por aí. Passa Com por a gente certeza. ter tempo para cuidar da nossa saúde física, ter tempo de cuidar da nossa saúde mental, ter tempo de ficar com os nossos familiares, com os nossos amigos, de ficar no ócio, de estudar outras coisas. Passa por isso. Né? Se a gente lota a nossa agenda, indo de novo na lógica do plano de saúde. Né? Bom, então eu vou trabalhar das 7 às 7 e de novo, quase no esquema de plantões. Né? E é interessante porque, às vezes, a gente estava dando uma aula, foi essa semana ou semana passada, não lembro mais,
E a gente estava falando do quanto que é importante você pontuar o seu valor, né? O valor do seu trabalho para as outras pessoas. Porque às vezes as outras pessoas não conhecem o trabalho que você faz. E teve uma pessoa que era recém-formada e perguntou assim, mas eu acho que eu não tenho valor no meu trabalho. Eu falei, olha, você tem um cuidado no seu consultório, para além do fato de você já estar formado, você está estudando, você está se dedicando a isso, só o fato de você ter uma implicação no seu consultório é uma coisa de grande valor, né? Porque não é todo mundo que leva tão a sério, assim, né? Não é todo mundo que é tão cuidadoso, né? Seja com o tempo, com a agenda, com tudo, né? E é muito importante isso, porque às vezes aparece dissociado, né? Ah, não, ou você trabalha ou você tá, sei lá, fazendo outra coisa, vagabundeando. E não, uma coisa está junto da outra. Totalmente. Eu gosto de pensar também na ideia de como é importante você preservar o seu tempo de qualidade, ter um tempo só para você. Por vezes eu me pego no intervalo entre uma consulta e outra, entre uma sessão e outra, é, aqui numa outra poltrona mais confortável que eu tenho aqui em casa, contemplando, né? Então, tem uma árvore linda aqui na frente que dá para ver da minha sacada. E aí, durante o ano, ela troca, né? As folhas, agora ela está toda bonita, verde, folhas verdes, mas ela Uhum. cai, seca. É incrível de ver a transformação que acontece ao longo do ano, conforme as estações passam. Que bacana poder prestar atenção em coisas que são tão importantes da natureza, da nossa vida, que estão ao nosso redor. Que você só consegue olhar para isso quando você tem um consultório saudável, um consultório organizado, financeiramente organizado, finanças organizadas, recepção dos contatos organizados, demandas organizadas, supervisão organizada, todas as etapas, tudo direitinho, tudo funcionando, sim, você pode parar entre um intervalo de uma sessão e outra, sentar na poltrona, pegar uma xícara de café e olhar para o espetáculo que é a natureza. É. Nossa, com certeza. Tiago, acho que a gente vai chegando um pouco para o final. Queria te Uhum. pedir para, se você pudesse dar uma dica para quem está fazendo o processo ou quem está pensando em fazer o processo, né? Acho que são momentos de muitas dúvidas, muitas ansiedades. Uhum. Então, se você pudesse deixar aqui uma dica. Sim, claro, que também queria dizer, estou aberto, né, para acessível, se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder contribuir, fique muito à vontade. Estamos aqui para somar juntos. Dica: não pare, não se acomode. Né? Não é porque você vai sentar na poltrona e olhar o espetáculo. Acho que o consultório é isso. Você precisa estar o tempo todo aperfeiçoando, o tempo todo testando, o tempo todo cuidando. Nós não cuidamos, nós Uhum, não falamos isso para os nossos pacientes, né, como é importante a frequência do atendimento, o retorno. Isso vale também para nós. A gente precisa estar cuidando da saúde desse consultório o tempo todo, de olho. Acho que a dica é essa. Continue, né? Continue cuidando do consultório, prestando atenção. Nossa, com certeza, né? O que a gente quer de retorno, a gente precisa colocar uma intenção. Não tem muito por outro jeito, né? Não tem outra fórmula. É verdade. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Temos que cuidar. E muito legal. Queria te agradecer pelo convite, pela oportunidade de dividir um pouquinho. De novo, né? Espero que a gente tenha provocado aí nos Uhum. mentorandos, nos seguidores, que as pessoas que estão em dúvida que né, tomem a sua decisão, deem uma chance a si mesmas. É uma oportunidade que você está dando para o seu consultório, para você mesmo. Posso dizer que deu certo. Eu estou aqui para dizer que deu certo e estou aberto para somar aí. Vamos juntos, né? E juntos de forma estruturada, com um método.
Organizada. Tiago, Organizado. só agradecer, assim, acho que foi um processo muito legal, assim, porque era disso, né? Tinha uma transição, e ainda tinha um momento de que as coisas ainda estavam se assentando, será que ia ser no presencial, será que ia ser no online? Acho que para mim e também para a Ellen foi um privilégio ver o quanto que você cresceu, né, nesses tempos, e de confiança, de segurança, de conseguir estruturar essa base para conseguir fazer um trabalho que a gente já sabia que estava rolando, mas que as pessoas não estavam te encontrando. Então a gente queria fazer com que as pessoas te encontrassem, né? Porque o potencial sempre esteve aí. Então, só agradecer, foi um grande privilégio e muito obrigada por compartilhar. A gente sabe que normalmente as pessoas que escolhem um método independente nem sempre querem aparecer, né? Escolhem justamente porque não gostam de aparecer, etc. Então é sempre muito legal quando as pessoas topam para vir aqui contar um pouquinho e compartilhar. Imagina, foi um prazer para mim, foi uma honra. Agradeço a vocês pelo trabalho que vocês fazem e é, é uma honra poder dividir isso. É muito bom né, o método porque ele possibilita momentos. Acho que isso que fica de hoje, né? Momentos que você possa desfrutar, momentos que você possa da tua vida, do teu consultório. Se você me permite, antes de a gente encerrar, Oh. olha que legal a gente poder ter esse momento aqui, ó. Olha só, olha só. Ah, linda! Ao vivo. Essa é a Esther, é minha filha. Oi, Esther! Que Dizendo, oi, gostoso! que gostoso. Tá Como é bom. gostando de ter o pai trabalhando em casa? Tá gostando de teu pai trabalhando em casa? Muito! Muito. Isso é muito legal. Eu não podia perder esse momento fofura. Linda, linda. Gente, eu vou desejar para vocês uma boa sexta-feira. Sextou, né? Vamos Obrigado curtir você aí também. esse Vamos carnaval. curtir. Vamos. Um beijo para vocês. E, beijo para enfim, a você. gente Beijo para Ellen. continua aí. Sim, sim. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, até mais. Tchau, tchau.